Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Diego Castro e hoje nós vamos abordar a tutela dos direitos da personalidade. Antes de tudo, bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para você que é de boa tarde ou madrugada. Com vista online, você vê a hora que bem entender. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é a tutela dos direitos da personalidade. É um tema bem específico, é um tema inserido dentro dos direitos da personalidade e apenas para relembrar, os direitos da personalidade eles são previstos no Código Civil entre os artigos 11 e 21 e o nosso tema encontra-se especificamente no artigo 12 do Código Civil. Mas vamos começar desde o início para que nós possamos compreender o que esse artigo 12 quer dizer, como ele funciona, quais as formas de tutela dos direitos da personalidade e faremos tudo isso com a velocidade ou o vagar necessários para que você compreenda da melhor forma possível. Então vamos lá. Existem três formas de se tutelar os direitos da personalidade. Existe a chamada tutela preventiva. Eu vou usar o quadro, eu vou fazer o uso do quadro. Existe a chamada tutela preventiva dos direitos da personalidade. Mas além da tutela preventiva, e vamos lá, então, a nossa tutela, existe a tutela preventiva. Além da tutela preventiva, existe a chamada tutela repressiva. Além da tutela preventiva e da tutela repressiva, existe a chamada tutela reparatória. Além da tutela preventiva e repressiva, existe a tutela chamada de reparatória. Pessoal, quando nós falamos em tutela, quando se fala em tutela preventiva, significa dizer que os direitos da personalidade podem ser protegidos antes mesmo da concretização de qualquer dano contra eles. Ou seja, o indivíduo percebendo que vai sofrer um dano aos seus direitos da personalidade, ele pode, de forma preventiva, pedir para que o Poder Judiciário tome medidas para proteger os seus direitos da personalidade. Ou seja, para que sequer haja a concretização de eventual dano. Exemplo interessante é o seguinte: você recebe cartas de cobrança de uma determinada empresa. Cartas de cobrança ameaçando que seu nome seja incluído nos cadastros de maus pagadores, que seu nome seja protestado e etc. Você não precisa esperar a concretização do dano. Suponhamos que você precise de crédito e que eventual inclusão do seu nome em cadastros de devedores prejudicaria a obtenção do crédito. Então você pode pleitear de antemão que a empresa que está te notificando sequer inclua seu nome nos cadastros de maus pagadores. Essa é a chamada tutela preventiva. O juiz ele pode tomar medidas para impedir que haja a concretização do dano. Outro exemplo plausível, e acontece de forma até certo ponto corriqueira, é no fim de relacionamentos conjugais, em que uma parte persegue, stalkeia a outra parte, ameaça realizar agressões e etc. A pessoa prejudicada, a pessoa que se sente ameaçada, que percebe a iminência da ocorrência de um dano à sua integridade física, pode pleitear uma medida preventiva de separação de corpos, uma medida cautelar de separação de corpos, para evitar que haja a concretização de qualquer tipo de dano. Então, o primeiro ponto é que existe medida preventiva. Quando você sabe que eventual dano vai se concretizar, você não precisa esperar. Você pode, antes de tudo, ajuizar uma demanda. Então, se quiserem colocar algo no caderno, não sei se estão fazendo caderno, se só estão passando pela aula, coloquem que a tutela preventiva dos direitos da personalidade tem como finalidade evitar a concretização de danos diante de ameaças plausíveis. Então, existe uma ameaça, você pleiteia que o juiz tome algumas medidas para impedir a concretização do dano. Entretanto, além da medida preventiva, além da tutela preventiva dos direitos da personalidade, existe a tutela chamada de reparatória. Existe a tutela chamada de repressiva. Então nós temos a tutela preventiva e também temos a tutela repressiva. A tutela repressiva, por sua vez, ela é um pouco diferente. E eu te explico por quê.
Quando fala-se em tutela repressiva, já houve a concretização do dano. O seu nome já foi incluído nos cadastros de maus pagadores, seu nome já foi incluído no cartório de protestos, a sua foto já foi publicada nas redes sociais, você tem sofrido constantes agressões, o plano de saúde ele já negou o tratamento do qual você precisa para o restabelecimento da saúde. Então, enquanto na tutela preventiva busca-se evitar a concretização de algum dano, na tutela repressiva busca-se fazer cessar dano que já aconteceu, dano já existente. Então, a tutela repressiva, diferente da preventiva, ela não busca evitar a concretização, porque o dano já está concretizado. A tutela repressiva, ela busca fazer cessar o dano que já se concretizou. Por exemplo, retire o nome do cadastro de maus pagadores. Plano de saúde, custeie o tratamento médico. Revista, retire essa fotografia. Fulano, retire a fotografia da rede social. Então perceba como, olha, os exemplos são inúmeros. A utilização de nome com fins comerciais, por exemplo. Imagine que alguma empresa está usando o seu nome, e aqui a gente pode usar esse exemplo tanto para a tutela preventiva quanto para a tutela reparatória. Perceba que, imagine que determinado artista, determinada pessoa, determinada autoridade em algum ramo do direito, descubra que o seu nome está prestes a ser usado para a inauguração de uma empresa de cursinho preparatório, por exemplo. Os outdoors já estão prontos, a empresa está quase entrando em funcionamento, e aí você toma conhecimento de que essa empresa vai utilizar a sua imagem. Você não precisa esperar a concretização do dano. Você pode pedir, preventivamente impeça que se coloque essa placa, que se coloque esse outdoor. Você consegue evitar a concretização do dano. Entretanto, se ao saber já há a circulação e a utilização indevida da sua imagem, a utilização indevida sem autorização, óbvio, porque se é indevida não tem autorização. Então, se o dano já ocorreu, você pode pedir que cesse essa utilização. Você pode pleitear que haja a repressão, que seja reprimida essa violação que você está sofrendo aos seus direitos da personalidade. Mas nós precisamos prosseguir. E se você quiser colocar no caderno, coloque que a tutela repressiva busca fazer cessar dano já concretizado. Busca fazer cessar dano já concretizado. Mas além da tutela preventiva e da tutela reparatória, então, além da tutela preventiva e da tutela repressiva, existe a chamada tutela reparatória. E a tutela reparatória, ela busca, na verdade, compensar a vítima pelos danos que ela já sofreu em decorrência aos direitos da personalidade que foram violados. Então perceba, você teve violação aos direitos da personalidade e em razão disso, naturalmente, essa violação te causa danos, você pode pleitear do agente ofensor, daquele que prejudicou os seus direitos da personalidade, você pode pleitear dele a reparação, tanto pelos danos morais, quanto por eventuais danos materiais, quanto por eventuais danos, inclusive, estéticos. Imagine que foi uma cirurgia plástica que te deixou deformado. Imagine que foi um acidente que te causou um dano estético. Então perceba comigo que além de pedir para fazer cessar a ameaça, além de pleitear que cesse o dano já concretizado, você também pode pleitear, o sujeito ainda pode pleitear, a reparação por eventuais danos sofridos. Lembrando que os danos eles podem ser de ordem material, moral, estética e etc. Podendo todos esses danos, podendo haver o pedido cumulado de todos esses danos numa mesma demanda. Então eu gostaria de que nós lêssemos, que nós trabalhássemos em conjunto a redação do artigo 12, que eu vou trazer à tela para vocês. Vamos lá, artigo 12 do Código Civil. Vou colocar na tela para nós o artigo 12. Aqui tem um roteirinho da nossa aula de hoje, que são as formas de proteção. A tutela pode ser preventiva, repressiva ou pode ser também reparatória. Eu vou trazer para nós a redação do artigo 12, caput. Pode-se exigir que cesse a ameaça,
tutela preventiva, ou a lesão, tutela repressiva, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então vamos de novo, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E eu gostaria também de trazer à tela, e eu vou voltar para o nosso roteiro de aula. Nosso roteiro traz aqui, eu vou me diminuir, vou deixar aqui uma tela um pouco menor com o professor Diego, e aqui dá para ver a aula e o professor Diego ao mesmo tempo. Perceba que nós vamos abordar, já abordamos, a tutela preventiva, a tutela repressiva, a tutela reparatória, e eu gostaria de falar um pouco acerca da proteção relativa às pessoas mortas e ausentes. Proteção relativa às pessoas mortas e ausentes. E para isso eu vou precisar levá-los comigo até o artigo 12, porém o seu parágrafo único. Agora me tira da tela e nos leva até o dispositivo. Vamos lá, levar-nos aí até o dispositivo. Artigo 12, parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau. E nesse momento eu me trago, na verdade eu vou deixar na tela a redação e vou me colocar um pouco menor aqui. Acredito que dê para fazer tudo ao mesmo tempo, de boa, tranquilo. Opa, deixa eu só ajeitar direitinho aqui. Pronto, diminuir um pouquinho. Então percebam que quando nós falamos em pessoa morta e quando nós falamos no sujeito que não pode se defender, eu preciso antes de tudo ponderar algo acerca do artigo 12, parágrafo único. Primeiro ponto é que perceba, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo cônjuge sobrevivente, qualquer parente na linha reta, seja descendente ou seja ascendente, ou colateral, até o 4º grau. E aqui eu preciso de cautela, porque lá atrás nós já vimos que os direitos da personalidade têm uma característica muito importante, que é a vitaliciedade. Eles são vitalícios. Os direitos da personalidade, eles são vitalícios. E dizer que os direitos da personalidade são vitalícios significa dizer que eles começam com a vida e terminam com a morte. Significa dizer que eles acabam a partir do momento em que já não há mais pessoa. Porque o próprio artigo 6º do Código Civil é muito claro. A existência da pessoa natural acaba com a morte. Então, percebam, o sujeito morreu. Aquele sujeito morto, naturalmente, ele não vai ter direitos da personalidade. O que acontece aqui olha que interessante, não há os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Mas percebam comigo que quando alguém causa um dano a uma pessoa que já morreu, ela não está... O agente causador do dano, isso é muito importante, ele não está causando danos ao morto. Ele está causando danos à memória do morto em relação às pessoas que estão vivas. Percebam, quem está vivo tem um direito da personalidade, que é o respeito aos seus antepassados, aos seus parentes mortos. Então, quando a lesão é direcionada a uma pessoa que já morreu, como ali ela não vai encontrar um sujeito para bater nele, ela vai bater e vai reverberar em seus parentes. Ela vai ricochetear. É o chamado dano moral por ricochete, porque bate em alguém que sequer existe e vai encontrar amparo, vai bater nos parentes vivos dessa pessoa. Então percebam, tem legitimidade para pleitear que faça cessar a ameaça ou a lesão de direitos da personalidade, a direitos da personalidade relativos à pessoa morta, o cônjuge, e aqui é óbvio, inclui-se o companheiro também, os parentes em linha reta ou colaterais até o 4º grau. Então trata-se do dano por ricochete, do dano moral indireto, isso porque o morto não tem personalidade jurídica. Pause. Eu preciso fazer uma observação. Então coloquem no caderno se quiserem. Coloquem basicamente a redação do artigo 12, que, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, colateral
em linha reta ou colateral até o quarto grau, e que isso se trata do dano por ricochete, porque não está violando o direito do morto, mas direitos da personalidade próprios das pessoas vivas em ver respeitada a memória dos seus antepassados mortos. Há alguma parte da doutrina diz que isso é uma projeção pós-mortem de direitos da personalidade. Diz que é o seguinte, olha, o sujeito morreu, acabaram os seus direitos da personalidade, bacana, mas alguns efeitos dele se projetam para depois da morte. E sim, isso pode acontecer. Percebam, o direito acaba, mas eles se projetam para depois da morte. Se projetam como? Nos direitos da personalidade das pessoas vivas. Então, um ponto muito importante que eu preciso frisar com vocês é: morto não tem personalidade. Vamos então recapitular, pessoal, tudo que nós vimos na aula de hoje. Eu vou voltar aqui, vou trazer a tela por completo. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a tutela aos direitos da personalidade. Tutela é proteção, como o direito protege os direitos da personalidade. E os direitos da personalidade, eles recebem proteção preventiva, repressiva e também reparatória. E percebemos que em relação ao morto, a tutela dos direitos da personalidade vai caber ao seu cônjuge ou companheiro, vai caber aos seus descendentes, aos seus ascendentes ou colaterais até o quarto grau. Lembrando que colaterais são irmãos, primos, sobrinhos, tios-avós, sobrinhos netos e etc. Então, cônjuge ou companheiro, descendentes ou ascendentes e colaterais até o quarto grau. Fechando a aula de hoje, vou trazer novamente a redação do artigo 12 e do seu parágrafo único. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. E em relação à tutela dos direitos da personalidade, pessoal, por hoje é só. Agradeço a companhia de todos vocês. Um grande abraço, professor Diego.